Após a primeira semana de arte moderna, teve início a primeira fase modernista, que foi chamada de fase heróica, e que durou de 1922 a 1930. Nos anos da primeira fase modernista, os imigrantes vinham ao Brasil para substituir a mão de obra escrava e também para ocupar os postos de trabalho nas indústrias, que davam lugar às importações ocorridas a partir da Primeira Guerra Mundial. E os produtos importados continuavam vindo pelo Porto de Santos e eram consumidos em geral pela população de São Paulo, com maior poder aquisitivo, como os funcionários públicos. As oligarquias rurais brasileiras dividiam as bases do poder de acordo com o estado ou região. Minas Gerais ocupava a maioria das cadeiras na Câmara dos Deputados e, portanto, decidia quanto à aprovação de projetos. O Sul possuía a força militar do país. Já o Nordeste estava concentrada a produção cafeeira, enquanto São Paulo era o polo de desenvolvimento industrial. A Primeira Guerra Mundial trouxe instabilidade na economia mundial e, somado a isso, o Brasil estava em um clima de revoltas e mobilizações radicais. Inclusive, foi criado o Partido Comunista Brasileiro, que, como o próprio nome já diz, adotou uma filosofia partidária contrária à que se firmava, a do capitalismo. Foi quando, no Rio de Janeiro, aconteceu a revolta do Forte Copacabana, em 1922. Em meio às contradições sociais e políticas, um grupo de artistas em São Paulo promoveu um evento que foi um marco na literatura brasileira, bem como o começo da primeira fase do modernismo, a Semana de Arte Moderna, que contradizia através das obras artísticas expostas o refinamento e a padronização do então academicismo europeu literário. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Apresentações musicais, de dança, recital de poesias e conferências intercalavam-se às exposições de escultura, pintura e arquitetura, com o intuito de introduzir ao cenário brasileiro as mais novas tendências da arte. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de se sentir, algumas das características desse momento foram crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas europeias, valorização da identidade e cultura brasileira, liberdade de expressão e algumas outras características. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Após a Semana de Arte Moderna, considerada um dos marcos mais importantes na história cultural do Brasil, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. A primeira fase do modernismo tem como características o nacionalismo crítico, em que eles buscavam cortar os laços do passado e trazer um novo modo de fazer arte para o Brasil. Eles também tinham duras críticas à realidade brasileira. Os modernistas buscavam fazer um alarde para a população sobre a situação em que o Brasil se encontrava, com suas prosas e poesias de teor sarcástico e ironizando a situação em que se encontrava. Eles também buscavam uma renovação de linguagem. Eles não se preocupavam em manter uma linguagem culta igual eles se preocupavam no passado. Muito pelo contrário, eles queriam trazer uma linguagem mais popular para suas prosas e poesias, para que assim a maioria da população entendesse e pudessem vir para o lado deles. Eles também tinham uma orientação revolucionária. Eles buscavam, com a influência das vanguardas europeias, em que eles trouxeram as ideias pela Semana da Arte Moderna, com alguns autores do Grupo dos Cinco, inovar em seu modo de fazer arte, trazendo consigo a liberdade de expressão em suas obras. Dentre os artistas envolvidos na implantação do modernismo no Brasil, há um destaque para 5 nomes: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Pitta, que foram responsáveis pela organização da Semana da Arte Moderna em São Paulo em 1922, além de formarem o Grupo dos Cinco, um importante grupo nesse processo.